Quando eu estiver lendo pouco, é só ter um trabalho pra entregar que daí eu vou ler muita literatura. Essa é a lógica. Oi, gente! Começando um vlog no laboratório da faculdade e começando muito bem porque eu tô fazendo uma coisa muito legal. O Único vai passar no Festival de Artes que começa amanhã, então eu tô escrevendo aqui o texto pro Cipriano mandar pra eles. Não vou poder ir, mas o Único estará lá. Hoje é segunda-feira, eu pretendo vlogar durante toda essa semana. Pela manhã eu tive a minha segunda prova escrita do semestre, o que é uma coisa muito fora do comum no curso de cinema. Tive prova de produção executiva e preciso terminar um trabalho de produção executiva, que é sobre o guia do produtor audiovisual. Tô na metade do livro, preciso fazer o resumo para entregar amanhã. Ontem eu tinha que fazer o trabalho. E aí, magicamente, eu sentia muita vontade de ler literatura, né? E ontem eu terminei de ler On the Road, porque tinha outra coisa pra fazer. Eu li acho que as últimas 30 páginas de On the Road. E não satisfeita em terminar de ler, eu comecei a ler esse, Amor nos Tempos de Fúria. Li 60 páginas. O livro se passa em 68, na França. Tá tendo várias revoltas estudantis e parece que isso tá mobilizando os trabalhadores. É um contexto muito interessante. Já passou muito tempo desde os meus dias de estudante e ainda não aconteceu. A revolução real ainda não aconteceu. É a velha história de sempre. Os estudantes divididos um contra os outros, como antes, e os anarquistas e os marxistas ainda do mesmo lado, mas uns contra os outros. Cada um incapaz de realmente entender o outro, ainda com metas radicalmente diferentes, mesmo que unidos contra o Estado. Eu imaginei, acho que um pouco por causa da capa e também por causa de todas as histórias que a gente acompanha, que se tratasse de um amor juvenil, assim, né? Uma coisa jovem. Mas não, na verdade, os protagonistas, o casal protagonista ela tem 40 anos e ele tem 55. Isso me surpreendeu na hora que eu comecei a ler. Não é comum a gente acompanhar histórias dessa faixa etária. Na verdade, o que a gente mais assiste, o que a gente mais lê são jovens adultos ou crianças e adolescentes. Me lembrou um pouco um texto da Simone de Beauvoir. É no livro A Mulher Desiludida. Eu não li ele inteiro, eu li só alguns contos, mas tem esse também, que é de um casal mais velho, que passou a vida toda juntos. É muito interessante ler uma história assim. Ela aparece no livro, aparece ela e o Sartre como personagens, assim, eles estão num café e os dois estão lá também. Outra coisa que eu achei interessante. E além disso, ele deu a Anne muito mais. Mostrou a ela que o artista é o inimigo perpétuo do Estado, a mosca na sopa do Estado, o inimigo total de todas as forças organizadas que sobrepujam o indivíduo livre em todos os lugares. O artista como portador do Eros, portador da verdadeira força vital, portador do amor. No mundo aparentemente inclinado a destruir tudo isso, Eros versus civilização. Vida contra a morte. Tem os momentos em que mostram os grafites dos estudantes, e aí já me lembrou uma treta que tá rolando no IFG relacionada a grafite e pichação. Sim, nas aulas de gravura você aprendia não apenas litografia em pedra e desenhos à ponta seca. Você também aprendia que tinha que usar a arte para dizer algo importante, não apenas um monte de inutilidades minimalistas. Esse casal, eles se conheceram, eles estão se conhecendo, estão saindo, e aí ela tem toda uma coisa de achar que nenhum conhece muito bem o universo do outro, eles não conhecem amigos do outro. Ele é um banqueiro e ela é professora de pintura. E apesar de ser um banqueiro, ele fala que tem ainda uma coisa anarquista, assim, da juventude dele. Então tem esse tema da revolução e tem esse tema do amor. E vou escolher uma citação mais sentimental agora. Bem longe, as aves marinhas grasnavam e chamavam e gritavam em grandes alturas. O marulhar da água arrastava todas as coisas para o sonho. Julian se recostou, de olhos fechados, na cadeira de lona. Ele era como um falcão, um pássaro marinho, uma ave de rapina, uma águia pescadora que faz ninho no mar. Ele deve ter tido ancestrais que se lançaram ao mar, em navio de guerra portugueses. A cicatriz na bochecha era um minúsculo ouriço do mar. Tá sendo uma leitura bem agradável depois de ter lido On the Road, que eu gostei muito e que eu tive picos assim de leitura. Só que eu tinha sempre a sensação de que todos os personagens eram muito solitários e muito tristes. É uma coisa que me incomoda um pouco no On the Road, é entender, ou sei lá, é um livro que mudou uma geração, assim, uma só não, né? É um marco no século XX. Mas ao mesmo tempo que é sobre a descoberta individual e liberdade, boemia e, sabe, essa coisa de juventude, muito vida louca, os personagens são tão solitários. On the Road é muito amores fracassados, assim, que as pessoas estão muito confusas e com a vida muito intensa para conseguir se dedicar a um relacionamento. Depois disso, é legal ler uma coisa, né, que tem amor no título.
Amor nos tempos de fúria. Essa madrugada eu terminei de ler, não quis gravar de novo de madrugada. Queria gravar num lugar que eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo. Porque tem muitas passagens que falam sobre uma revolta dos estudantes em Paris. E tem algumas cenas de descrição de pichações dos estudantes. E isso é algo que tem acontecido na minha faculdade. E como o campus é novo e é numa cidade histórica e muito patrimonial, assim, que é a cidade de Goiás, isso tem gerado muito debate, muita discussão entre os próprios estudantes da instituição e também de pessoas de fora que já tinha todo um preconceito com a pichação e com grafite. E aí queria comentar sobre isso com vocês. Esse daqui foi a primeira pichação, eu acho, que teve aqui no IFG. E depois que surgiu o vazio ecoa, a poesia grita, coisas aconteceram, surgiu uma sereia morta de pendurada aqui. E daí queria ler pra vocês o trecho do livro que fala sobre isso e vou aproveitar para mostrar como tá o campus hoje, dia 8 de novembro de 2017. O saguão tremia de tantos trotskistas, maoístas, anarquistas e situacionistas, com a estátua de Victor Hugo adornada por bandeiras anarquistas em vermelho e preto. E em todos os cantos, citações em grafite de Lenin, Bakunin, Proudhon, Trotsky, Fourier, Einstein e Che Guevara. A multidão crescia no anfiteatro a cada dia. Um jornal noticiou 10.000 para 5.000 assentos. A Sorbonne se tornara uma comuna livre com folhetos e jornais novos como Le Pavé e Le Révolté e Le Libertaire. Pois o espírito de 68 se inflamara quando o reitor da Universidade de Paris chamou as forças policiais para libertar o anfiteatro, e daquele centro e do campus de Nanterre, o fogo se espalhou em círculos cada vez mais amplos. A revolta se espalhou como fogo numa floresta, passando por cima de orientações e diferenças políticas, por cima de limitações de classe e distinções acadêmicas. Aquela era, no âmago, uma revolta libertária da juventude, uma revolta dos jovens contra a sociedade enfadonha como um todo, uma revolta global contra o que eles viam como os falsos valores das gerações anteriores, com suas hierarquias arraigadas e autoridades hereditárias apoiadas pelo Estado, e todo o seu aparato de controle, de modo que havia uma solidariedade baseada não apenas na juventude, mas na alienação em geral. A alienação de uma sociedade empanturrada que não oferecia uma porta de entrada para os jovens. Da universidade à fábrica, a ditadura dos adultos deveria ser questionada violentamente, contestada ponto por ponto, trazida para a luz do fogo, um fogo contagioso e explosivo com o qual as tropas de choque do general de Gaulle, a princípio, não sabiam como lidar, visto que se defrontavam, na verdade, com os filhos e filhas de sua própria haute bourgeoisie, que estavam criando sua própria universidade aberta, como modelo para uma sociedade aberta, onde reinaria a imaginação no lugar da burocracia sinistra. E aí, no meio do que virou uma grande treta na instituição, estão tentando discutir essa questão da pichação e da manifestação artística dos estudantes. O nosso CA do cinema propôs uma assembleia para discutir isso. Eu sei que amanhã vai rolar uma exibição de um filme, ainda nessa discussão, vão exibir Picho. Eu acho que o Picho ficou para outra quinta-feira, porque amanhã tem gente que tá no Festival de Artes. Ah, tá. Obrigada. Tchau, gente. Daqui a uns anos eu vou poder chegar aqui no IFG e falar: no meu tempo isso aqui era tudo mato. Adoro. Tem outra novidade rolando que estão colocando isso, tem um termo pra isso que eu não lembro agora. Sexta-feira, acabei de fazer minha mala pra ir pra Goiânia, minha mochila. Dessa vez não tem roupa suja. Não preciso mais carregar roupa suja pra lá e pra cá, porque agora eu posso lavar minhas roupas aqui em Goiás, o que não acontecia antes. Vou mostrar pra vocês meu quarto, não exatamente meu quarto, o que mais tenho interesse em mostrar é o que vai ser cenário do canal. Vou fazer um tour bem rápido. Foi bem goiana agora, né? Mostrar pra vocês como é o quarto e tal, mas a parte mais legal é essa parte que é o cenário e mesa de trabalho, né, enfim. Como eu penso em voltar o canal bastante pra cobertura de festivais de cinema, então eu queria que tivesse cartazes de festivais. E são festivais que foram importantes pra mim. Esse é do FICA de 2016, foi o primeiro festival que eu fiz cobertura como making off. Não editei, só captei imagem. Foi uma experiência incrível, foi um festival inesquecível. Festival de Brasília desse ano, foi muito legal, eu fui com a faculdade. O Lanterna Mágico, eu só pude ir em um dia do festival, mas ele é muito especial porque o único foi exibido no Lanterna Mágica. Foi a primeira vez que eu assisti a um filme que eu fiz roteiro numa tela de cinema. Esse é o meu mural,
que tem um adesivo do Fronteira, que é um festival de cinema experimental e documentário de Goiânia, que eu fiz making off também. Esse é um recadinho da Yolanda. Além de ser um recado muito lindo, muito inspirador, eu coloquei aqui pra me lembrar de ser gentil como a Yolanda. A Yo é uma pessoa inexplicável, assim. Aí fiz calendários mensais de novembro e de dezembro, um postal do Manifesto, que foi minha primeira experiência vlogando profissionalmente uma cobertura de festival. Eu ainda quero fazer um vídeo conversando sobre isso. Um planejamento para 2018. Eu quero anotar alguns eventos que vão acontecer nesses meses. Aqui tem alguns trabalhos que eu preciso finalizar. E aqui foi uma outra coisinha que eu coloquei ontem pra colocar um papelzinho, esses papeizinhos aqui, que são meio reciclados assim, de uma coisa mais diária, sabe, do que eu preciso fazer. Por último, o Fica de 2017, que também tem vlogs aqui no canal, e foi um festival muito especial em que eu fui júri jovem. E essa arte é muito legal, e eu descobri que aqui em casa, na casa da Marcela, na verdade, ela tem algumas obras desse autor, do Pitágoras. E aí, né, esse clima jovem, tem umas garrafas de cerveja artesanais. Essa daqui, por exemplo, é de Pirinópolis, essas duas. E aí tem uns livros aqui e uns DVDs. Bagunça, né? E esse cantinho aqui é uma coisa meio deslocada. Essas coisas são provas do meu mais recente interesse, que é em ter uma horta em casa. Eu acho que eu vou levar essas sementes pra Goiânia agora, talvez eu plante primeiro em casa, lá em Goiânia. Além de semente e terra no meu quarto, tem casca de ovo. Eu tenho assistido muitos vídeos sobre coisas relacionadas a plantio, então eu tô separando casca de ovo pra fertilizar minhas futuras plantas. É isso, gente. Esse é meu quarto, eu acabei de fazer bagunça aqui. Uma coisa que eu tenho planejado pro canal é ter uma programação, assim, no ano que vem. E aí, uma coisa que eu quero muito é ter um dia pra postar vlogs. É provável que esse dia seja no domingo. Esse ano ainda eu não vou entrar nesse calendário, digamos assim, mas essa é a minha expectativa pro ano que vem. A ideia é fazer um vídeo semanal lendo algum livro, então vou mostrar meu cotidiano na faculdade, mas também vou falar um pouco da minha leitura desse livro. Mais ou menos o que eu expliquei no vlog que eu fiz de Harry Potter, apesar de não ter ficado como eu queria, mas lá é onde eu já falo um pouco dessa ideia, sabe? De vlogar o que eu tô lendo, que é uma coisa que eu já fiz aqui no canal, tem alguns vlogs de leitura aqui. Lá eu só falava do que eu tava lendo, né? Em diferentes contextos e situações, mas era sempre sobre o livro. Não é assim que eu tenho pensado. É isso, eu vou finalizar esse vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem sugestões de como melhorar os vlogs, sugestões de leitura, o que vocês acharam sobre o livro que eu falei nesse vlog. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!